partido Missão. Vocês estão com eventos aí que estão sendo realizados, começaram ontem aqui em Natal e agora estão já no percurso para Mossoró, para formar aí as nominatas no Rio Grande do Norte. É mais ou menos isso. Arthur Duval, ex-deputado, seja muito bem-vindo aqui à bancada do 12 em Ponto. Como é que tá a programação de vocês? Obrigado pelo convite. Eu queria primeiro observar que é legal que as cadeiras aqui estão grudadas no chão. Faz parte. Caso o ex-ministro fique com raiva, não vai dar cadeirada em ninguém aqui. Literalmente. A gente passou por Natal ontem, né? Fizemos um evento em Natal ontem. Estamos aqui indo para Mossoró hoje. A gente vai passar em Ipanguaçu, que a gente vai fazer a divulgação, né, do nosso projeto Leve Poços, que a gente fez aqui no Rio Grande do Norte, né, a instauração de poços para irrigação. E a ideia é justamente essa que você falou, fazer a nossa nominata. A gente já está com a nominata de deputados federais completa aqui para o Rio Grande do Norte, e agora a gente precisa de mais, acho que são mais duas vagas, só 2 ou 3 para deputados estaduais aqui, né? Então tá bem encaminhada a nominata. Tá bem encaminhado. É muito nome. Eu não vou me arriscar a falar nome aqui, porque eu tô com medo de esquecer alguém. Eu vou mencionar o Fábio, que tá aí com a gente. O Fabão tá aí com a gente, mas eu não vou me arriscar a falar todos os nomes, porque vai que eu esqueço alguém sempre vai ficar magoado comigo. E eu sou o cara certo para esquecer nome. E falando de nominata a deputado federal, a gente falou há pouco, mostramos a foto do vereador Matheus Faustino abraçado com o ex-senador Zé Agripino. Que é tudo que o Faustino criticava de velha política. Sim. Ele estava lá abraçado com ele, e ele era um grande entusiasta do MBL e do Missão. O que foi que faltou para Faustino ser líder desta nominata de deputado federal? E primeiro, se vocês ficaram surpresos ou já esperavam? Antes de passar a palavra para Amanda, porque a Amanda ela tem muita autoridade para falar disso, o que eu posso te falar antes de mais nada sobre a Missão é o seguinte: a Missão é um partido excludente, tá? A gente não é um partido inclusivo. A verdade é essa. Nós somos um partido excludente. Quando a pessoa entra na Missão, ela com certeza não vai estar atrás nem de fundo partidário, nem de fundo eleitoral, nem de tempo de TV, nem de like fácil. Se você tá pensando nisso, se você pensa no seu próprio umbigo, se você pensa na sua carreira individual, não venha pra Missão. Eu já prefiro deixar claro assim: quem está vindo aqui não é o que a Missão pode fazer por você, é o que você pode fazer pela Missão. Então, você está disposto a perder pelo que você acredita? Você está disposto a perder like, a falar mal de gente que vai, que você pode magoar os seus seguidores? Você está afim de fazer isso? Você está afim de realmente abrir mão de ser apadrinhado por uma ou outra figura do seu estado que eventualmente tenha poder e dinheiro, né? Você está disposto a isso? Então venha. Se você não está disposto, se você está pensando na sua carreira individualmente, teu lugar não é aqui. Vai para União Brasil, vai para um DEM da vida, sei lá, nem existe mais, vai para outro partido, não venha para cá. Vamos lá, Amanda. A vereadora Amanda. Exatamente. Bom, obrigada pelo convite. De fato, estamos aí rodando o Brasil. Eu estava no Acre anteontem, voltei para São Paulo, estamos aqui. Enfim, hoje tem evento também no Maranhão. A gente está nesse final da janela partidária fazendo realmente essa correria para conseguir filiar e para conseguir montar a chapa em todos os estados. Então, uma correria ali maluca. Mas aqui eu fiz questão de estar. Né? Estou vereadora na cidade de São Paulo, pela União Brasil, e estava na mesma posição que o Faustino. Né? Fomos eleitos juntos no ano passado, e ambos, né, e alguns outros vereadores também, nós fizemos o pedido para o partido liberar. Né? Você só pode sair, é importante frisar algumas coisas. Né? Por que o Kim e o Guto conseguiram sair? Ano eleitoral tem a janela partidária que termina agora dia 4. Quando você não está no seu ano eleitoral, como vereador, você precisa ou da liberação do partido, ou esperar até 2028. Sim. É muito simples. Eu tentei a liberação, ainda não consegui. Eu falei que eu sou brasileiro, não desisto nunca, então até o dia 4 tô tentando. Mas é muito claro, né? Se a União Brasil não me liberar, eu não serei candidata, assim. Não existe um outro caminho, né? A missão, enfim, é tudo que a gente sonhou, é tudo que a gente idealizou, é tudo que a gente quis e é uma realidade. Então, não tem como ser candidato em outro partido. O que aconteceu com o Faustino foi um projeto pessoal de poder. Né? Ele quis sair candidato deputado federal, União Brasil não liberou ele aqui, e ele simplesmente saiu do Movimento Brasil Livre e também, obviamente, né, nem entrou na missão. Então, eu fiz questão porque foram ditas algumas inverdades aqui, né, por ele, enfim. Primeiro, que ele perderia o mandato,
E não, você não perde o mandato, é só você não concorrer, você apoiar um coleguinha. Eu gostaria muito de ser candidata ao Senado do Estado de São Paulo. Né? Enfim, eu tenho o Estado de São Paulo tatuado aqui, eu sou bem bairrista, ali gosto. Vejo que também os nossos senadores não representam bem. São Paulo é uma vergonha, todos os senadores, é uma pauta que eu gosto, mas se o meu partido não me liberar, não tem a menor chance de sair pela União por qualquer outro partido. Então, era simplesmente ele não sair candidato, permanecer como vereador e apoiar algum outro. Nós temos 2 vereadores lá que saíram mesmo. Mas eu fiquei só com uma dúvida aqui. Porque assim, por exemplo, o Arthur começou falando que quando você está no missão, você está pronta para perder. Sim. E aí você disse que não vai deixar o partido, o União Brasil. Aí você segue no União Brasil, né? Você acabou de falar assim, não, mas então eu não vou ser candidata, eu sigo no União Brasil, porque o União Brasil não vai me dar carta de anuência que você precisa nesse caso. Então você não está fora do que o Arthur começou falando, de que quando você está no missão, você está pronta para perder? Não, é exatamente o contrário. O que vai acontecer é que eu não vou levar meu voto para União Brasil. Eu vou pegar o meu capital político, vou escolher teremos senador em São Paulo também, teremos candidato a deputado federal, estadual, farei campanha para absolutamente toda a chapa. Então, o meu capital político não estará na chapa da União Brasil. Mas, vereadora, não seria mais legítimo, já que a senhora tem tem essa ideologia que a senhora fala tão aflorada, não seria mais legítimo e mais justo com a senhora ser candidata, deixar o mandato de vereadora e ser candidata a deputada, senadora, enfim, nesse projeto que a senhora ingressa, que é a omissão, ou seja, na hora que a senhora opta por colocar uma outra pessoa, a senhora está ficando no status quo de vereadora. E mais, a senhora sabe também muito bem que não se transfere 100% dos votos. Isso não, a pesquisa mostra no máximo 30%. Não, em absoluto. O que não pode acontecer é eu levar os meus votos para uma outra chapa hoje. E é isso que não vai acontecer. Mas se a senhora fosse candidata pela omissão, não levaria. Levaria para o partido. Mas é que ela não pode ser candidata. Só para deixar claro. Ela poderia abrir mão. A alternativa que vocês estão dando é o seguinte: ela abre mão do mandato. Só que é o seguinte: se ela abre mão do mandato, o que acontece? Entra um suplente, que não é um suplente da missão, é um suplente da União. Então, ela estaria traindo, em nome de um projeto pessoal, ela estaria traindo seus eleitores de São Paulo. Então, tem coerência. Se eu sou um cidadão paulistano, votei na Amanda, porque ela quer ser senadora, ela vai deixar um suplente que eu não gosto entrar? Então, como a gente no caso, é um suplente realmente que a gente já fez oposição. Quem que é? Adilson Amadeu. É o Adilson Amadeu ainda. Pra quem não sabe, o Adilson Amadeu é Ele é da esquerda, né? Já foi do PT, se não me engano. E ele é do lobby dos táxis, contra o Uber, etc. Mas, até independente disso, eu acho que a grandeza da Amanda, justamente não disputar a eleição e abrir mão do projeto pessoal dela, é o que faz ela ser tão querida. E até respondendo a sua pergunta, você trouxe um dado muito interessante, que no máximo 30% dos votos são transferidos. Isso acontece quando você fala de políticos genéricos, em partidos genéricos. Nós somos diferentes. Tá? A missão é um partido onde todas as pessoas estão comprometidas com a mesma causa. Vou dar um exemplo para a senhora. Se você pegar e falar assim, qual a diferença programática do PSD, PSB, PSDB, União? Não tem. Agora, se você pega, por exemplo, vou até dar um exemplo de partidos de esquerda. Se você pegar o PCO tem um conteúdo programático. O PSOL tem. Nós também temos. O nosso é oposto a eles, mas nós temos um conteúdo programático. E nós temos ali, o que está cada dia mais raro na política, né? Você ter bandeiras realmente partidárias. Pra você ter uma ideia, eu não sei se vocês sabem, a gente escreveu um livro do que a gente quer pro Brasil. Um livro não, né? São fascículos, né, de pesquisa para que a gente escreva o livro amarelo. São 6 fascículos, onde a gente está escrevendo todas as nossas pesquisas para todas as áreas do que a gente pensa no Brasil. E todo mundo que entra na missão tem que seguir aquele rito. Você vai ler este livro e você vai concordar com este programa. Entendeu? Por isso que o nosso projeto é diferente, porque ele é um projeto... ele é muito menos voltado para a popularidade de uma pessoa e as pessoas em volta buscando o seu quinhão, né, daquela popularidade, e muito mais sobre o projeto em si, né? Só uma coisa, um exemplo que eu preciso falar que a Amanda tá aqui, porque é o seguinte: quando a Amanda apareceu no meu gabinete em 2019, a Amanda ela já era uma pessoa conhecida na cidade dela por conta da causa animal, e ela ia disputar a eleição para vereança e ela ia ganhar. Eu fiz um convite para ela igual eu fiz aqui no começo. Eu falei, olha, Amanda,
eu vou te convidar pra perder, tá? Você quer perder uma eleição comigo aqui em São Paulo, mas aí você entra no time? Ela veio em 2020, perdeu a eleição pra vereança em São Paulo. Depois, 2022, ela disputou de novo por falta de 2.000 votos. Ela perdeu de novo, continuou no time. Sem salário, sem cargo, sem nada. E aí depois ela se tornou a vereadora do MBL e assim por diante. Então, é muito menos sobre o projeto individual e muito mais sobre o projeto em si. Então, assim, só para complementar, né? Então, ele não ia perder o mandato, ele poderia simplesmente continuar como vereador e apoiar algum outro candidato, apoiar a chapa. Desta chapa da missão. Desta chapa da missão. Exatamente. Então, assim, ele não levaria o capital político dele para um outro partido e ele apoiaria ali de uma maneira mais efetiva o grupo. Então, daqui em 2030, ele sairia provavelmente em 2028 vereador de novo, 2030 ele ia conseguir concorrer, mas ele antecipou as coisas. Então é importante frisar que assim, ele não perderia o mandato não sendo candidato, né? Porque isso é uma falácia. E outro também que ele estava sendo ameaçado, então ninguém ameaça ninguém a permanecer num partido. Arthur, vou fazer uma pergunta e voltar um pouco ao passado que todo mundo já conhece, você certamente já está muito habituado a isso. Você gravou um vídeo recente defendendo a PEC da misoginia, e só para contextualizar, aliás, contrária à PEC da misoginia. Nossa, Arthur, calma aí, Flávio. Contrária à PEC da, exatamente, que é contrária à PEC da misoginia. Então, só para também explicar, a PEC da misoginia é que criminaliza a misoginia, ódio, só para explicar para quem não entende. Sim. Ódio, aversão às mulheres, equiparando-se ao crime de racismo. Qual a relação desse Arthur que hoje está tão aflorado nesse posicionamento com o Arthur que perdeu o mandato pelo episódio das mulheres da Ucrânia? Na verdade é o seguinte, não há contradição, né? Porque eu não estou apoiando a PEC da misoginia. Na verdade, o contrário. Eu sou contrário a essa PEC justamente pela elasticidade do conceito. Né? Quando a gente chega para uma pessoa e fala assim, olha, a gente tem uma prateleira de crimes. O Brasil leva o crime de racismo muito a sério. A gente colocou no topo da pirâmide. Por quê? Porque Você discorda disso? Não, eu concordo com isso, porque a gente tem um histórico diferente de outros países, onde a escravidão e tudo aquilo que a gente já conhece da história do nosso país fez com que a gente tivesse uma condição social diferente de outros países. Então, o racismo para o brasileiro é uma coisa muitíssimo importante. O que acontece logo em seguida? O STF legisla e coloca na mesma prateleira a homofobia. Ele criminaliza a homofobia tal qual o racismo, né? Um crime inafiançável, imprescritível, com pena de 2 a 5 anos. E agora... E você concorda também? Eu discordo disso. Da homofobia? Eu discordo disso. Eu não digo que a homofobia não deve ser crime. Mas não tem o mesmo peso. Não tem o mesmo peso, é óbvio que não. Só que aí a gente chega numa parte mais grave ainda, que é a da misoginia, que é pior ainda. Por quê? O que é misoginia tecnicamente? Inclusive a PEC ela tem uma página, né? Se você tirar a justificativa, a PEC basicamente ela não cria uma nova legislação, etc. Ela equipara uma legislação criminal já existente a um crime de racismo que é algo mais grave. É como se você colocasse esse crime no panteão dos crimes mais graves. O problema é, o que é ódio ou aversão às mulheres? E aí eu vou te dizer qual é o problema. A reportagem da Globo começa a reportagem com uma repórter dizendo: você está brava hoje? Você está de TPM? Ou seja, então a reportagem da Globo considerou esta fala uma fala equiparável a você chamar um negro de macaco e não dar um emprego para ele porque ele é negro, por exemplo. Isso foi uma interpretação da Globo. Mas você não está falando da Globo, você está falando da PEC. Não, mas é que a PEC ela permite essa elasticidade. Se você pega, por exemplo, um outro caso, eu acho que algum deputado leu no plenário isso, eu não lembro onde, mas se você chamar uma mulher de esquecida... Isso está na PEC. Isso tá na PEC, né? Isso está na justificativa, né? Foi você que me falou. Você pega 2 a 5 anos. Ao passo que se você agredir uma mulher porque ela esqueceu alguma coisa, você pega de 1 a 3 anos. Então existe uma contradição lógica. Vamos supor que você esqueceu alguma coisa e eu te bata 1 ano a 3 meses de prisão. Eu te chamo de esquecida 2 a 5 anos? Então, peraí, existe uma contradição lógica aqui. E por que isso acontece no Brasil? Isso acontece o tempo todo. Porque a gente tem costume de legislar coisas importantes de acordo com o calor do momento. Um outro problema que a gente está vendo, que não tem a ver com esse tema, é a tal da Lei Felca. O Felca fez um vídeo importantíssimo, etc. E a gente extrapolou para uma legislação inexequível. Então, nós temos um problema. Mas a causa não é nobre, não seria melhor a causa ajustar do que ser contrário? E outra, a gente você está no estado do Rio Grande do Norte, é um dos estados que tem um dos maiores índices de feminicídio. No momento em que você se coloca, digamos, eu sou contra a PEC da misoginia, mas por outro lado a gente está vendo, e todo o Brasil está escandalizado com os crimes de feminicídio
feminicídio acontecendo. Eu vou falar do Tenente Coronel de São Paulo, mas eu não sei se vocês sabem, aqui é um estado onde um cabo da Polícia Militar assassinou, estuprou, estrangulou e foi promovido 2 vezes. Depois de ter cometido o crime. Além do caso de Juliana, que foi pauta nacional, levou 62 socos no elevador. A gente precisa de uma ação, de uma proatividade. A gente precisa... O que acontece é o seguinte, as pessoas, inclusive, que abraçaram essa PEC e levaram ela pra frente, são as mesmas pessoas que votaram contra, por exemplo, aumentar a pena para crimes hediondos. Então, a meu ver, é que eu não posso colocar isso na lei. Eu vou tomar cuidado, vou tomar cuidado do que eu vou falar aqui, mas, a meu ver, uma pessoa que comete um feminicídio, né? Essa pessoa perdeu o direito à vida, a meu ver. Mas eu não posso matar essa pessoa. Então, acho que o mínimo que a gente deveria fazer era prender essa pessoa pro resto da vida. O mínimo. O mínimo. Um cara que mata uma mulher inocente, este cara tem que ficar na cadeia o resto da vida, no mínimo. O problema é que existe, como eu te falei, 2 incoerências. Incoerência número 1. Você tem um problema legislativo que traz uma incoerência grave. Então, você agredir uma mulher dá menos pena do que você xingar essa mulher. Isso é uma incoerência. Isso é uma inconsistência que não pode estar ali. Segundo ponto, as pessoas que estão encampando essa PEC, e o cenário político ele é tão importante quanto o texto que está escrito, são pessoas que estão fazendo isso muito mais por um populismo do que de fato pela efetivação da diminuição do crime de feminicídio. Uma vez que, quando você teve o aumento de penas para crimes hediondos, essas pessoas votaram contra. Então, uma coisa é a causa. A causa é nobre, é super nobre. Agora, não é porque a causa é nobre que a gente tem que abraçar os erros populistas de pessoas que se aproveitam de uma causa nobre. Entendeu? São coisas diferentes. Mas, Arthur, vamos lá. Você teve uma fala, eu vou dizer que ela foi sexista e machista, porque eu não vou passar pano e dizer que você foi infeliz. Não, você foi sexista e machista naquela fala sobre as ucranianas. E não seria agora, ao defender, ao ser contra a lei da misoginia, você não estaria cometendo o mesmo erro na mesma linha não, do que você não cometeu naquela época? O que é que ficou de lição, então, já que o Arthur não está se comprometido com a causa feminina? A Ana Ruth já colocou. Hoje a gente vive uma crise de feminicídio gigante e o Rio Grande do Norte, em especial, é um dos estados onde se mata mulher por ser mulher. Vamos lá. Uma coisa é você ser contra uma lei, outra coisa é você ser contra a causa. É óbvio que eu não sou a favor de feminicídio. Eu acabei de dizer aqui que uma pessoa que comete o feminicídio, pra mim, ela perdeu o direito à vida. Mas como a gente tem que legislar dentro de um Estado democrático de direito, o mínimo que essa pessoa tem que ser é presa pro resto da vida. Isso é uma coisa. A outra coisa é eu ser contra ou a favor uma lei específica, né? Eu acho que esta lei específica ela está errada, porque ela tem uma elasticidade de interpretação. Isso aqui não é nem a opinião do Arthur, isso aqui é um fato. A Rede Globo interpretou a lei de um jeito. A pessoa que fez a justificativa interpretou de outro. A cabeça de milhares de juízes de primeira instância no Brasil vai interpretar de outras maneiras, porque a lei tem um defeito técnico. O que é ódio ou aversão às mulheres? É um conceito elástico. É a mesma coisa que eu cheguei e falei assim, cara, vocês gostam de discurso de ódio? Não, mas o que é discurso de ódio? Então, a gente tem sempre que lembrar que é o seguinte, principalmente quando se trata de lei penal, você não pode dar interpretação para elasticidade de termos. É uma coisa que o brasileiro é especialista. Fazer termos complexos e elásticos, onde as pessoas, cada um toma a sua interpretação. Até hoje a gente não sabe interpretar se é para a pessoa ser ou não ser presa após julgamento de segunda instância por causa de uma frase mal feita na Constituição. Então, a lei tem um problema técnico, né? Independente de quem eu sou, a lei tem esse problema. Então, a minha opinião, ela é de acordo com isso. Tá? Agora, em relação às minhas falas da Ucrânia, novamente, gente, eu não tenho nenhuma reflexão moral para fazer sobre aquilo. Fiz uma piada de mau gosto, mandei mal, perdi meu mandato por causa disso, minha vida virou de cabeça para baixo. Agora, sim, eu não sei se esse é o tema, se vocês querem entrar mais nisso ou não. Eu acho que você falar barbaridades, extrapolar, inclusive quando você usa de humor, para os seus amigos, isso é uma coisa natural entre homens. É diferente de você falar uma grosseria. Misógino é diferente de você falar isso para uma mulher. Óbvio que é. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Independente para ser homem, mulher, homossexual, é machista e sexista. Óbvio que é. Então quer dizer que eu tô permitida a fazer piada machistas porque eu estou entre homens? Homofóbica entre homens? Deixa eu te falar uma coisa. O alvo de quem você está falando faz toda a diferença. Então eu vou dar um exemplo para você. Para a legislação não, Arthur. Lógico que faz. Não, lógico que faz. Então quer dizer que eu posso fazer uma piada homofóbica com você. Só nós dois, porque nós somos homens. Sim. Não, Arthur, é homofobia de mesma forma. Deixa eu te explicar uma coisa. A homofobia, esse é outro problema técnico da lei. Se eu chegar pra você e falar assim, pô, cara, aquele cara é meio afeminado, isso pode ser interpretado como um comentário normal entre duas pessoas,
ou pode ser interpretado como um comentário absolutamente homofóbico, dependendo para quem que você falou. Novamente, isso não é minha opinião. Isso aqui é técnico, é da lei. Agora eu vou trazer uma coisa opinativa. É uma opinião minha. Eu acho que o alvo de quem você fala alguma coisa, ele é fundamental para você discernir se essa pessoa está sendo babaca ou não. Então, se eu chego... E eu vou... Cara, eu não vou medir palavras aqui. Quando eu tô com meus amigos, eu falo barbaridades. Eu faço piadas homofóbicas. Você continua falando a mesma coisa que você falou lá da Ucrânia? Falo um monte de besteira. Você continua falando a mesma coisa da fala da Ucrânia? Continuo falando. Agora, eu jamais falaria isso pra uma mulher. Por exemplo... É decepcionante. Me desculpa, Arthur. Tão quanto? Porque você continua... Piadas homofóbicas, ela é homofóbica. Não, seja falando com a Ruth, com o Fabão que tá ali, deixa eu falar uma coisa. o Matheus... Deixa eu falar uma coisa. O ambiente faz toda a diferença. O ambiente faz toda a diferença. Se você fica... É óbvio que eu tô numa rádio ao vivo aqui, é muito bonito eu sinalizar a virtude. Falar, pessoal, eu tenho, assim, moralmente o que eu fiz foi muito condenável, eu aprendi com aquele erro. Vamos falar real. Todo grupo de homem hétero tem extrapolação e tem barbaridade. E é como o mundo é, e isso não é necessariamente uma coisa ruim. O que você não pode, novamente, é você ser grosseiro com uma mulher intencionalmente, isso é outra história. Então, se eu falo uma besteira para uma mulher intencionalmente, isso muda completamente o caráter do que está sendo dito. Então, eu não vou vir aqui sinalizar a virtude. Mas eu acho que você aqui na bancada falando que você não se arrepende, que você continua falando da mesma forma, é como se tudo que aconteceu, você perdeu o seu mandato, você perdeu um direito que a população te deu, né, adquirido aí, eu não fui caçado por isso, para que você fizesse outras coisas, e o seu mandato você perdeu, não foi por causa disso. Não foi por causa disso, não. Eu vou te explicar. Na minha legislatura, não sei se vocês sabem, um deputado, ele literalmente passou a mão nos seios de outra deputada dentro da casa. E ele não foi cassado. No mesma legislatura, no mesmo ano. O que acontece? Por que eu fui cassado? E até isso é bom que abre para eu mostrar aqui para vocês sobre o meu mandato. Julguem meu mandato, tá? Pela primeira vez na história do Brasil, um parlamentar diminuiu o salário dos seus pares. Fui eu. Pela primeira vez na história do Brasil, um parlamentar sozinho, eu, tirei o auxílio Perô de mais de R$3.500 de todos os funcionários da Lesp. Isso dá uma conta milionária. Imagina você entrar num prédio onde tem mais de 3.600 funcionários e todos perderam o auxílio Perô por sua causa individualmente. Mas entenda, não dá pra gente comparar, eu fiz coisas interessantes, mas eu fiz outra gravíssima, não, mas calma, eu não tô fazendo juízo moral. Entenda só, eu tô separando as coisas. Que a gente tá colocando eu perdi o mandato por isso. Sim, eu perdi o mandato porque eu incomodei muita gente lá. O relator do meu caso falou isso. Então você acha que não foi por causa disso, foi uma perseguição política, é isso que você tá falando. Isso também não é minha opinião. O relator do meu caso falou, o Arthur só foi cassado porque ele brigava com todo mundo, porque ele cortou o privilégio de todo mundo. O relator do meu caso, o cara que relatou, Arthur tem que ser cassado, ele falou, o Arthur está sendo cassado porque ele tem muitos inimigos aqui. Tanto que eu estou dando um exemplo concreto. O outro deputado que assediou de fato uma deputada, ele passou a mão no seio da deputada. Ele estava bêbado no plenário, ele não foi cassado. Mas um erro não justifica o outro. Eu não deveriam ter sido caçados. Vocês são jornalistas aqui, vocês têm uma capacidade cognitiva superior à da média das pessoas. Eu estou falando para vocês que eu fui cassado por motivo A e não por motivo B. Eu não estou justificando um erro com o outro. Eu não estou falando assim, já que eu diminuí salário de umas pessoas, eu posso então ser misógino. Eu não estou juntando uma coisa na outra. Eu estou separando as coisas. Eu fui cassado porque incomodei as pessoas. Isso é uma coisa. E a outra coisa foi o meu comentário num grupo privado que, novamente, eu pessoalmente não condeno isso moralmente. Cada um pode ter uma opinião sobre isso. E aí eu quero ouvir, inclusive, a opinião da vereadora Amanda sobre isso não traz uma pecha ou um problema para um partido que se diz um partido novo, com ideologia nova, que é um partido excludente. Me permita, claro. Ex-deputado Arthur, eu confesso que estou chocada ao ouvir do senhor, nesta bancada, que o senhor continua fazendo comentários misóginos só em grupos fechados. Foi o que o senhor disse. É que assim, a gravação tá aí. Eu poderia sinalizar a virtude e mentir para a senhora. E aí eu quero escutar da vereadora e do senhor também. Isso não traz uma pecha para um partido que chega novo? A senhora acabou de condenar o vereador da cidade de Natal, não tenho nenhuma relação com ele, Matheus Faustino, porque ele ia para um partido, não foi e continuou. Mas isso não é até mais grave, porque, veja, na hora que... Mas eu estou misturando tudo mesmo. Veja, um partido tem uma ideologia, tem que ser uma linha reta, um papo reto. O que o ex-deputado está dizendo aqui é que continua mantendo comentários misóginos entre homens. Ou seja, entre homens, o senhor está exposto do mesmo jeito. Perceba. Desculpa, só te falar uma coisa. Calma. Deixa eu te falar uma coisa. É óbvio que eu, entre meus amigos, eu continuo falando barbaridades e continuo respondendo e fazendo piadas como eu sempre faço. E não está exposto? Agora sim, se a gente for levar novamente piadas e extrapolação ao ridículo como misoginia, assim, mulheres
mulheres têm que ter menos direito. Isso é outra coisa, você está misturando as bolas. Mas desculpa, mano, eu te interrompi já muito já. Não, O que a vamos senhora lá. acha disso? Desses comentários misóginos entre homens. A senhora fez o comparativo de um partido que está surgindo agora. Eu acho que Partido as pessoas, novo, que o líder está dizendo que é misógino as entre pessoas não homens. estão acostumadas a ouvir verdades. Porque se eu pegar o celular de todo mundo que tá ouvindo, enfim, a gente sabe que existem piadas que às vezes podem ser mal interpretadas entre amigos. Inclusive, não tô falando só de homem, não, inclusive de mulher. Às vezes você não fala, o cara não sei o quê. Mulher também fala. Você, no seu ambiente particular, você acaba falando coisas que você não falaria na rádio, que você não falaria num púlpito. Ele errou de ter mandado áudio, errou. Sim. Mas, primeiro, não foi pra cassação e, segundo, não tem nada a ver com o partido, porque, volto a falar, as pessoas não estão acostumadas com verdade. Seria muito mais fácil ele vir e falar assim, não, gente, realmente eu me arrependo e eu nunca mais falei nada. As pessoas falam as coisas. O ser humano, ele não é perfeito o tempo todo. E uma coisa é você falar uma piada, uma besteira, uma infantilidade, na verdade. Daí foi quase coisa assim de 15 anos. O Arthur foi infantil. Foi de molequinho que depois cresce, o pai fala assim, não pode falar isso, molequinho. Aí o molequinho cresce e não fala mais. A moleque continua Mas ele continua Vocês dois têm que é absurdo pra mim é ele normalizar isso. Não é, Peraí. deixa eu terminar. Gente, deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu terminar. Não é um crime. Você tem 38. 38. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se você está no grupo do seu futebol, por exemplo, e alguém manda um áudio falando barbaridades, você vai dar uma sinalizar, você vai mandar um áudio de como aquilo é moralmente condenável? É isso que você tá me dizendo? Porque assim, você pode falar isso ao vivo, cara. Se for misoginia, eu vou. Posso E falar quem uma me coisa? convive Desculpa, comigo gente, sabe ó, que eu gente, faço ó, isso. posso falar uma coisa? Eu não passo pano pra Posso isso falar uma não, coisa? Arthur. Posso falar uma Seja coisa? aqui na rádio, Posso falar seja uma no coisa? Posso falar uma coisa? meu outro vínculo, seja onde for. Posso falar uma coisa? Assim, vamos ser sinceros, gente. Todo mundo sabe que todo mundo faz piada, que em alguma instância pode ser em algum lugar condenável. O lance é o ambiente onde se diz as coisas. Faz toda a diferença. Se eu estou num grupo privado com os meus amigos, que é um grupo para falar besteira, tudo bem eu falar besteira. Tudo bem eu fazer uma piada de humor questionável, não tem problema. A outra coisa é você em ambiente público ou, de fato, tornar uma pessoa alvo de uma piada, fazendo com que ela fique desconfortável ali. Isso é outra coisa. Então, a Amanda falou muito bem, assim, as pessoas não estão acostumadas a ouvir verdade. Eu poderia vir aqui e mentir para todo mundo. Sabe o que eu poderia ter feito? Falar, não, gente, não é minha voz. Sei lá, inteligência artificial ou algo. Não, gente, eu prefiro assumir o que eu sou isso daqui, né? Eu sou essa pessoa autêntica e eu cometo minhas especulações, cometo minhas infantilidades. Você teria o seu mandato, porque ia pra perícia, e você terminaria o seu mandato, aquele calor da imprensa. Eu só tenho um ditado popular, assim, que eu aprendi, que costume de casa vai à praça. Então, eu acho que quando você mantém esse tipo de diálogo, assim, com seus amigos, você pode levar isso adiante. Então, eu jogo GTA, eu saio na rua e mato as pessoas. Eu vou num show de humor, eu saio lá e... Mas se você não consegue respeitar, como você disse aqui, que o comentário que você fez, as ucranianas, o que tudo levou, aquela situação que você mesmo disse que nem se arrepende, que você faria de novo, que você fala no grupo entre amigos. Ele não fez um ato também. Não, calma, gente. Você é um cara inteligente, com bandeiras legais pra debater. E quando você me coloca na normalidade, que pra você nada mudou, que eu esperava que você tivesse feito meia-culpa, você naturalizar isso me choca. Gente, deixa eu falar uma coisa. De verdade. Qual a minha culpa isso? Eu realmente deveria ter pensado melhor. Eu não estava numa posição de me colocar a esse risco. Agora, eu não vou vir aqui mentir pra vocês, gente, eu tinha um defeito moral. Não, eu faço piadas, as pessoas fazem piadas e o ambiente conta. Você começou a sua frase assim, mas se você não consegue respeitar... Não, como assim eu não consigo respeitar? Eu diria pra você o seguinte, novamente, se eu vou num show de stand-up e a pessoa faz uma piada racista eventualmente, quer dizer que eu saio de lá e tenho uma atitude racista na vida? Não. E outra coisa, podem reparar isso na vida de vocês. Quer dizer que o Arthur da rede social é o Arthur do comentário. É justamente o contrário. Você já reparou? Não, porque na rede social você não faz esse tipo de comentário. Claro que eu faço o tempo todo. Deixa eu falar uma coisa, eu faço live todos os dias. As minhas lives têm 2 horas todos os dias, faço vídeos, eu falo palavrão, faço brincadeiras. Eu sou esse tipo de cara, sou um cara exatamente autêntico. Deixa eu falar uma parada pra vocês. Vocês já repararam que as pessoas que mais sinalizam virtude, não, porque você não pode falar isso de negro, não, porque você não pode falar isso de gay, não, porque você não pode... São as pessoas que quando o bicho pega, essa pessoa sai fora. E as pessoas mais, entre aspas, escrotas, né, que, brinca e zoa todo mundo, quando a pessoa precisa é com ela que ela pode contar. Eu sou esse tipo de cara.
Sou esse tipo de cara. Eu faço tudo pela minha família, faço tudo pela minha mãe, pelas minhas tias. Cara, acabei de fazer uma vaquinha pra mulher que trabalha na minha casa. Fizemos o projeto ali, tudo isso. Tá, e eu faço piadas escrotas? Faço piadas escrotas. É isso. Agora, se vocês querem uma pessoa que vai mentir aqui pra vocês, vai vir com terninho e gravata e fala, gente, olha só, eu sou muito moral e, veja, a misoginia... Pelo amor de Deus, gente. Aí vocês estão pedindo, né, para as pessoas mentirem pra vocês. Eu sou um cara autêntico. Eu sou um cara autêntico. Você pode ter sua opinião sobre mim. Você pode falar, puta, Arthur, acho que você vai ser um puta escroto, beleza. Agora sim. Não dá pra você dizer que eu sou uma pessoa falsa. Não dá. Eu sou este cara que eu estou falando aqui pra vocês. Falo com esse português, falo palavrão de vez em quando, faço piadas escrotas e sou uma pessoa que eu tenho certeza que se as pessoas seguissem o meu exemplo, o país seria um país muito melhor. Essa é a estratégia do Partido Missão. Não. O Arthur é o Arthur. Essa é uma Mas coisa. Arthur não é líder O da partido Missão? é outra coisa. Eu sou uma das lideranças da Missão e a Missão, ela não é um partido onde, sei lá, uma ou outra pessoa, acabei de falar, popular ou não, vai guiar o partido e todas as outras vão ficar orbitando aquela popularidade. É diferente. A Missão tem um livro onde ali está escrito que as pessoas vão defender a partir daquele projeto institucional. E ali você tem até diferenças de opinião. Então, por exemplo, vira e mexe, chega uma pauta, eu tenho uma opinião, o Kim tem outra, o Renan tem outra, a Amanda tem outra, tá bom. Aí a gente, em colegiado, o que nós vamos definir para a pauta do partido é isso. E todas as pessoas que vão entrar na missão vão seguir aquilo individualmente. É isso, são coisas Ana diferentes. Ruth, tem. Eu só teria mais uma pergunta. Nesse contexto da missão, com tudo que a gente está debatendo aqui, isso tem tudo a ver com o partido, porque vocês são a cara do partido. Na verdade, a gente nem começou a falar de partido, né? Na verdade, não tem nada a ver. Defendendo, tem nada a ver. Não, na Você verdade, a gente defende estava o falando partido? um áudio do Arthur que não tem nada a ver, enfim, com a ideologia Mas do tem partido. bandeiras e causas, Não, né? na verdade, infelizmente, De a gente tá aqui 40 defesas. minutos falando algo do Arthur de 6 anos atrás, que tudo bem, eu acho que é pertinente, tudo bem. Mas a gente ainda não conseguiu falar do que é o partido, na verdade. Então pode ficar à vontade. Fica à vontade. Então, bom, é importante falar que o Partido Missão foi feito através da venda de um livro que tem tudo que a gente pensa, tudo que a gente pensa para o país. Então, assim, por exemplo, essa lei, o partido essa pensa lei pras da mulheres? Essa lei da misoginia. O que o partido pensa para as mulheres? Que elas têm que estar armadas, por Pelo exemplo. quê? Tem que estar armadas. Que tem que ter pena de morte para estuprar. Não pode falar, senão cai aqui a audiência. Então, Acho que assim, vocês podem. é isso que a gente pensa. Né? O partido quer acabar com favela, verdade, o partido quer acabar com cultura e favelização, verdade, o partido quer prender e matar traficante, o partido quer vir aqui no Rio Grande do Norte libertar as pessoas que estão sob a tutela do Comando Vermelho. A gente vai prender e matar traficante. Assim, você disse que o partido quer prender e matar traficante. Sim. Como é que seria isso? Bom, primeiro... Do ponto de vista de Prático, vamos lá. E assim, armamento das mulheres também, como é que seria? A gente comparar Vamos lá. Armas, Primeira coisa, Não. você sabe que aqui no Brasil a gente tem 1/4 da população sob a tutela do crime organizado, né? O crime organizado no Brasil ele tem uma característica diferente dos outros países, porque o crime organizado ele não está nas drogas, ele está num território, ele domina um território, e dentro daquele território, desde o gás que você compra até a internet que você contrata, ele está na mão do traficante local. O que o partido quer fazer? A gente quer instaurar aqui no Brasil o direito penal do inimigo, né? É uma tese onde mostra que se você tem um exército invasor, que é o que é, de fato, uma organização criminosa no Brasil, esse cara ele não pode ter todas as garantias legais que um cidadão normal tem. Então eu diria para você o seguinte, o Marcinho VP, o Marcola, eles não são cidadãos brasileiros que devem gozar de plenos direitos e garantias, né? Uma pessoa que se associa ao Comando Vermelho, ela tem que ter muito... A autoridade tem que ter muito mais agilidade para fazer uma busca, apreensão, uma prisão dessa pessoa, do que por exemplo, um cidadão normal que eventualmente, sei lá, atropela uma pessoa e tem ali os seus direitos todos garantidos. Então, a partir dessa premissa legal, dessa mudança, né, do garantismo para, não, nós vamos perseguir, prender e eventualmente matar quem entrar em confronto com a polícia de organizações criminosas, nós vamos exterminar o crime organizado. E aí, num país onde você tem 40 mil homicídios por ano, eu garanto pra você, se você acabar com o PCC e se acabar com o CV, eu te garanto que pelo menos 80% das mulheres do Brasil que são vítimas de feminicídio estarão salvas. Pelo menos. Então, isso é um trabalho robusto. Isso é muito mais importante, isso é muito mais efetivo do que vir aqui sinalizar virtude e falar qualquer besteira. Eu quero passar uma lei para que você não fale que mulher, sei lá, mulher é esquecida. Entendeu? É muito mais sobre isso do que sobre a sinalização de virtude. Nós somos um país de sinalização de virtude. A gente faz isso o tempo todo. Eu vou dar outro exemplo que, tudo bem, foge um pouco do tema, mas... Você falando sobre a questão da criminal, então a missão defende a prisão perpétua, é isso? Que você defende a prisão perpétua. Você defende a prisão perpétua? A gente defende a prisão perpétua. Eu não acho que um cara que, por exemplo,
foi preso 87 vezes porque assassinou uma mulher. Depois, quando ele teve a saidinha, ele estuprou outra e assassinou outra. Esse cara tem recuperação. E qual a opinião do partido sobre os programas sociais? E aí, programas sociais de distribuição de renda, Bolsa Família, Pé de Meia. Os programas sociais, claro que eles são muito importantes. Inclusive, isso está previsto na literatura liberal, né? Muitas vezes as pessoas acham que isso é uma política de esquerda e o liberal... Não é. Né? Milton Friedman já dizia que a gente tem que ter programas sociais para as pessoas que às vezes estão ali precisando de um prato de comida. O fato é que no Brasil, os programas sociais, eles não têm porta de saída e eles são usados como compra de voto. Você tem cidades inteiras no nordeste do país onde as pessoas dependem de Bolsa Família. Tem uma cidade, se não me engano, é no Sergipe, eu não lembro agora, que tem 90% das pessoas que são beneficiárias de Bolsa Família. Né? Isso é um absurdo. 40% das famílias. Isso é um absurdo. Tem mais carteira assinada do que benefício. Isso é um absurdo. Né? E aí, com todo respeito aqui aos candidatos, né? O Lula, que é o pai do Bolsa Família, e o Flávio Bolsonaro, a proposta dos dois é aumentar o Bolsa Família. Né? Isso é compra de voto. E pegando esse gancho, Renan tem se destacado, tem crescido nas pesquisas. Caso Renan não vá a um segundo turno, o MBE, o Missão, ele sentaria e dialogaria com os candidatos para um apoio, ou então só vota se for com Renan? Não, a gente não vota em ladrão. A gente não apoia ladrão. E você considera Lula e Flávio Bolsonaro dois ladrões? Os dois são ladrões. Vocês votam nulo, então? Segundo turno. Eu nem sei, porque eu acho que o Renan vai pro segundo turno, tá? O Renan, ele tá surpreendendo todo mundo. Eu quero lembrar do meu caso, tá? Quando eu disputei a Prefeitura de São Paulo, a pesquisa me dava 1%. 1%. Eu fiz 10 na urna. O Renan, a gente viu um tracking hoje aqui, que é um tracking off, que saiu, que ele tá com 7,5%. Né? Então, pera lá, as coisas estão acontecendo. Fora que... o Flávio, que é um senhor sem carisma e já assumiu que todo o objetivo da campanha dele é salvar o pai. Não sei se vocês separaram, mas a esquerda está toda quieta contra o Flávio, né? A partir do momento que consolidar mesmo que vão pro ataque, a esquerda tem muita bomba contra o Flávio. Então, eu acho muito complicado, inclusive, as pessoas que são de direita continuarem acreditando nesse cara, porque é o melhor presente possível pro PT. Então, o que eu acho, tá? Eu acho que o Lula, infelizmente, por ele ser o atual presidente, e isso sempre acontece, o atual presidente, no ano eleitoral, ele sobe sua popularidade, porque ele entrega obras, ele faz tudo aquilo que planejou para o ano eleitoral, e eu acho que com a queda do Flávio, o Renan vai para o segundo turno. Agora, de qualquer forma, em qualquer outro cenário, eu não apoio o ladrão. Eu não sei a Amanda. Eu não apoio ladrão. Eu nunca vou apoiar ladrão. Deixa eu perguntar para Amanda, então, voltando aqui pro Rio Grande do Norte, para a missão, né, que vocês têm aqui. Vocês vão para Mossoró, o que está previsto para lá? Exatamente. Bom, a gente vai passar num programa chamado Leve Poços. É uma iniciativa que eu acho que é na prática mostrar o que a gente quer fazer pelas cidades. A gente fez uma vaquinha, enfim, pessoas contribuíram com 150, com 500, com R$1.000. A gente fez um poço, né? Em qual o nome da cidade? Ipanguaçu. Exatamente, para mostrar que é possível, né, o desenvolvimento, e isso vai muito de encontro também com a pergunta do Bolsa Família, né? Ao invés da Bolsa Família, então vamos dar o sustento para essas pessoas, né? E como sustento? Com água, né? O mínimo, obviamente, por conta da higiene, mas também para ela conseguir fazer uma agricultura familiar, para ela conseguir ter os animais dela, para conseguir progredir e conseguir a independência dela financeira e financeira da cidade. Então a gente fez esse experimento lá, já está bem bacana, já tem água, as famílias já estão começando a plantar, então a gente vai ver esse desenvolvimento no caminho. E no final do dia, um happy hour lá em Mossoró, com pré-candidatos também já a deputado federal e estadual. Eu queria pelo menos algum nome, né? Porque hoje o que mais se especula, Arthur e Amanda, é os nomes das nominatas, quem né? Vai estar nesse encontro? Quem mais? Você diz pra majoritária, não? Ou também pra chapa de federal, né? Eu estou com medo de falar nome e esquecer alguém. Você tem a lista completa? Vai ter candidato a governador aqui? Pode cochichar aqui pra Arthur aqui, se você me trouxer o nome de todo mundo, eu vou falar. Porque se eu falar de um e não falar de outro, vai dar problema, cara. A missão vai ter candidato a governador? Nós não vamos ter candidato a governador aqui. Por enquanto, não. Por enquanto, nós não temos. Então, vocês vão apoiar qual dos candidatos? Boa pergunta. Aí vai ter que falar com o Pradins. Eu, sinceramente, não sei. O que acontece, né? Até o dia 4 é para filiação. Né? A convenção acontece em julho. Sim. Então, o nosso intuito agora é filiar o maior número de pessoas
que concordam conosco, e aí a gente tem o período, porque esse período é mais complicado de filiação mesmo. Então a gente tem o período de 4 de abril até julho para sentar e falar assim, quem vai para estadual, quem vai para federal, de repente a Senado, de repente pode acontecer de alguém candidato ao governo. Então, nesse momento a gente está exatamente assim, igual em São Paulo também, né? O Kim aparece em terceiro lugar como pré-candidato ao governo, sem falar que é candidato ao governo, que nunca disse isso, está em terceiro lugar. Quem vai ser candidato ou não sei. A gente vai ver até julho o andamento das pesquisas. Então, agora é o momento de filiação, aproveito que não é filiado, filiar na missão. E, para além disso, os jovens de 16 anos também já podem tirar o título de eleitor, também é importante, né? Então, que tire o título de eleitor para que exerça a sua cidadania. Ok, conversamos aqui nosso tempo, inclusive eu perdi até o intervalo, eu tô recebendo bronca. Entrevista boa é assim, tá? Não é... Rapaz, a última a gente rodou o país, essa aqui eu acho que não vai ser diferente. Agora que eu tô vendo aqui que eu pulei o intervalo, o patrocinador vai ficar bravo. Me desculpa, Gabriel aqui, ele mandando mensagem, eu tô vendo agora. Pois é, a gente tava aqui, né, na conversa aqui, na entrevista. Muito obrigada pela presença, Arthur Duval e Amanda Vettorazzi. Amanda, agora eu tô com esse negócio do Rio Grande do Sul. Você nem nasceu no Rio Grande do Sul? Não. Paulistana, São Paulina. Eu falo que eu sou o combo. Ali aqui eu vi qual que é isso que é do Rio Grande do Sul. O Kim aproveitou a janela e mudou para missão? Já. Ele é o filiado 13.014. 014. Ele é o líder da bancada. Qual o número de filiados do Missão hoje? Ixi. Vocês conseguiram uma proeza que o Bolsonaro, o presidente, não conseguiu, que foi oficializar um partido, né? Qual o número de filiados hoje? É que assim, o Kim se filiou agora, ele era 13.014. Nós já estamos no 15 alguma coisa. Muda, eu vou te falar um número aqui, semana que vem já é outro. Só que assim, se a gente precisa de 1.000 candidatos, então a gente já... Posso só fazer um elogio pra vocês aqui, ó? Às vezes as pessoas ficam assim, posso falar, entrevista boa é assim. Que não fica, e aí, por que você é tão legal? Não, tem que apertar mesmo. Eu queria parabenizar vocês duas pelo ímpeto. Jornalista de verdade é assim, gente. É assim que é bom. Arthur, mas você nos surpreendeu, Arthur. Negativamente, calma. Eu vou tentando entender. Tenha boa vontade com a argumentação. Grupos de WhatsApp. Posso falar uma coisa? Se você pegar o celular do seu marido, você vai ficar com medo também. Pelo menos ele terminou elogiando as mulheres da bancada. Já é uma todo mundo. Gente, eu não sou... Mas ele ficou com ciúmes, você elogiou só as mulheres. Eu elogiei você também, pô. Eu elogiei você também, pô. Não, eu fico satisfeito com isso. É sinal de que a sementinha que a gente plantou, tocou. Parece que eu sou um monstro contra as mulheres, e aí eu tô sendo um pouquinho... segundo, assim, de verdade. O Arthur é a pessoa mais doce do MBL. É assim, é muito louco isso, que não dá... Tem alguém que vai ser expulso, não sei o que, ele sempre é o que passa pano. Eu falo, nossa, Arthur, passa. Ele, não, mas a pessoa é boa. Não, mas veja bem. O pior é que, assim, Pois é, as minhas piadas me condenam. Então me condenem pelas minhas piadas, mas o lance é o seguinte, novamente, eu não vou ser uma pessoa na frente dos microfones e outra por trás. Eu sou esse cara. Eu sou autêntico. Goste ou não goste, eu sou autêntico. E os grupos são divertidos. São muito divertidos. Você tá inelegível até? 2030, até 2030, mas tecnicamente eu posso pegar uma liminar e disputar a eleição. Aí, assim, pra ser bem sincero com vocês, de verdade, disputar a eleição, pra quem trabalha de verdade, é um trabalho, assim... A minha vida tá muito confortável, eu acordo a hora que eu quero, faço minha live na MBL. É muito bom você ficar... Só que se for necessário, se não, Arthur, vamos compor chapa, vamos fazer... Aí, vamos ver, né? Eu não sei o que eu vou fazer, sinceramente. É muito mais pelo grupo do que pelo conforto individual. Mas aí vou usar mais uma vez. É contraditório você dizer que a sua vida está confortável e que você opta pelo conforto ao invés mas não é conforto. De se engajar. Não, mas... Foi a expressão que mas é que... Não, mas é só terminar, vereadora. Questão de ordem agora. O parlamento. Como vota? Como vota, na verdade, você está me dizendo que sua vida está muito confortável, mas não é contraditório para uma pessoa que está com um partido novo, vocês estão com um partido novo, missão, partido que é excludente, partido que você disse que vai contra tudo, e optar pelo conforto ao invés de posso falar? Isso que você está falando é muito verdade, porque de fato, assim, se a galera fala assim, Arthur, vamos pra cima. Eu vou ter que ir. Mesmo, porque eu vou te falar, cara, é muito bom você trabalhar perto da sua casa, estar perto da sua família o tempo todo. Aí, de repente, Arthur, ó, você vai ter que ser candidato. Vambora, fazer o quê? É o desconforto que a gente faz pelo partido. Agora, tem que sair. Agora, é tão bom ficar... Agora, eu só vou discordar que, assim, não tá muito confortável. Gente, eu tava no Acre anteontem, aí... Mas é que você tá trabalhando mais que eu. A verdade é essa. Você tá trabalhando pelo menos o dobro. Tá coordenando esse movimento das nominatas, é isso, Amanda? Também. Então, assim, de final de semana. Ainda. É que de final de semana, então, assim, eu viajei, eu dormi
de sexta pra, sei lá, quinta pra sexta pra sábado, no voo pra chegar no Acre. Fiz evento no Acre. Voltei pra São Paulo. Trabalhei, peguei um voo. Então, assim, nas últimas 3 noites, eu dormi uma noite só. Em hotel, assim, de verdade. O resto eu dormi ou em aeroporto. Então, assim, e você também. Então, não é tão confortável. Não, mas a Amanda tá... É ralado. A Amanda, ela tem um mandato e no final de semana ela faz isso. Eu não tenho mandato. Então, meu dia de semana é fazer live, essas coisas mais confortáveis. Vamos dar aos... E aí, só pra encerrar e botar um temperozinho, Matheus Faustino não foi convidado, então, pro evento de vocês. Eu duvido que ele iria, porque, né, ele vai ser vaiado. Não houve um diálogo, não, assim, pra tentar ele conscientizá-lo da... Mas novamente, muito, não adianta muito. você dialogar. E ele com não a abriu mão da Quem tem um candidatura. projeto individual não entende o que é um Exatamente. projeto de grupo. Exatamente. Não tem como você colocar isso na cabeça de uma pessoa. É, exatamente isso. Posso falar uma coisa? Depois eu vou já me autoconvidar aqui, hein? Acho que a gente tem que vir... Gostou? Eu gostei muito. Eu gosto dessas coisas. Eu acho que eu tinha que Rio voltar Grande do aqui pra Norte. fazer uma entrevista mais pegando fogo mesmo. O que vocês acham? Tamo pronto e preparado. A audiência já... Você não pediu isso. Não, que é legal. Aqui não é Pedir Guilherme isso, o Boulos, último não. que Porradão. esteve. Saiu correndo. Não. Podia ser ele e o O Bol. último que esteve Pensou? aqui Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos encerrar o programa. Tá tudo bem, viu? Vamos encerrar o programa. Deixa eu só por mandar uns esse alunos.